Hoje nós vamos dar início à série de estudo do livro de Apocalipse. Pensa num livro bom. Pensa num livro bonito. Pensa num livro encantador. Mas infelizmente não é isso que estão passando para a igreja. Apocalipse é sinônimo de medo, de preocupação, de pouco contato de leitura. Tem fatos que às vezes preocupa porque fala de tragédia, de dores, mas é um livro sobretudo, e esse é o segredo do livro, que vai falar do julgamento e da volta de Jesus, que é o que nós almejamos, a volta do Senhor Jesus e esse mundo ser julgado, é isso que a gente espera. É um livro lindo, lindo, lindo. Um livro muito bonito. Vale a pena a gente tomar o gosto, o hábito de ler Apocalipse. A gente lê a Bíblia várias vezes, lê livro várias vezes, e às vezes deixa Apocalipse como, por ser considerado o livro das últimas coisas, também vai ser a última coisa que eu vou ler, então. Mas não, ele é lindo, ele é bonito. Então nós vamos fazer um exercício hoje de ler 5 capítulos do livro de Apocalipse. Por quê? O 4 tem relação com o 5º. Eu poderia parar no 4, e aí para a gente ter uma compreensão, a gente pode avançar nesses 5 capítulos. Vai ser assim, leituras espontâneas. Quem quiser ler um capítulo, lê. Quem quiser ler um versículo, lê. Tudo naturalmente. E eu tenho comentado sobre isso. Desde 2016 eu tenho o hábito de usar celular. Estava completamente abandonando aquela coisa de ter contato com a Bíblia, manusear a Bíblia, folhear a Bíblia, porque foram os 2 livros que eu mais li na minha vida, li várias vezes. A Bíblia e Os Exploradores de Caverna. Exploradores de Caverna é um livro muito indicado no universo jurídico. É um livrozinho de ficção, é pequenininho, e esse livro vai falar de... São 4 personagens que resolvem explorar uma caverna. E eles vão lá explorar essa caverna, e nessa caverna que eles iam explorar, para quem já conhece o livro, me perdoe, mas eu preciso contar essa história que eu acho bonita também, a semelhança da Bíblia. Tem um desabamento e a saída deles foi interrompida, com uma grande proporção de terra. Recentemente aconteceu um caso desse, eu até perdi o encantamento pelo livro, que foi no Chile, né, que a NASA até usou equipamentos sofisticados para tirar aqueles mineiros lá numa profundidade altíssima. Mas no contexto do livro Exploradores de Caverna, um livro de ficção, tem um desabamento, a entrada é completamente interrompida, e aqueles personagens desesperados, querendo contato com os órgãos competentes de como fazer para sair, para não sei o quê, aí deram um prazo longo, eles não tinham condições, não tinham comida suficiente, não tinha água suficiente, fizeram um pacto entre eles. Se faltar comida para a gente, vamos ter que matar um e comer a carne um do outro. Tá, combinaram. E escolheram lá um personagem que seria o morto pelo sorteio, né? Não vou contar a história toda não, porque é um livro de ficção, porque aí você pode fazer várias leituras. A leitura que eu faço, que eu posso fazer de outra forma, é o Estado que não tem uma estrutura para socorrer as pessoas numa emergência muito grande ou num episódio pesado, a semelhança do Rio Grande do Sul. Não estou criticando não, tá? Longe de mim criticar a política nem o universo político. Então, o livro é mais ou menos isso. E o Apocalipse é um livro encantador, porque parece que tem barreiras que nós criamos no livro. Parece que tem um obstáculo que nós colocamos no livro, quando, na verdade, é um conforto, é uma promessa que Deus me deu, é uma garantia que Deus me deu. Eu vou sofrer? Vou, mas eu tenho promessa maravilhosa de Deus, que Ele vai aperfeiçoar esse mundo imperfeito. Nós estamos num mundo imperfeito, cheio de dores, de lamento, onde o meu esforço em nada acrescenta. Podemos dizer, se quisermos olhar por esse caminho, nós vivemos num tremendal de lama. Tremendal de lama, tem lá no Salmo, é uma expressão que quer dizer, quanto mais esforço você faz, mais você afunda.
E às vezes o mundo se encontra nessas circunstâncias. Não estou criticando você, posso olhar por outro lado, estou apenas citando a referência bíblica. Esse mundo que nos sufoca para baixo. E Jesus promete, eu vou vir, eu vou voltar, vai ter, eu vou voltar. Creia nisso, creia. E é pela fé que nós acreditamos. E aí a gente avança nessa caminhada em Apocalipse. Ok? Então, a partir de hoje, eu quero que você saia daqui, vá para casa, se puder, durante a semana, leia Apocalipse, leia várias vezes. Aquele simbolismo tem todo um significado histórico, tem toda uma representação também para os nossos dias, e tem mensagens futuras que serão realizadas. Então, nós temos promessas realizadas, promessas em realização, e promessas que serão realizadas. Tem um livro fantástico. Então, o meu papel hoje aqui é despertar em você o interesse de ler o livro de Apocalipse. E aquelas coisas do simbolismo, do julgamento, tudo isso é explicável, porque a Bíblia, por si só, se explica. Então, tem essa vantagem, esse privilégio. Então, vamos lá? Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Então, como eu combinei, se alguém quiser ler um versículo, lê. Se quiser ler o capítulo todo, aí você fala, não, pastor, eu vou ler 2, 3 capítulos, eu vou ter 4. E nós vamos seguir a sequência. Como eu falei, eu abandonei o celular e já peguei, esqueci de colocar minha Bíblia hoje, porque eu vim de onde, mas eu peguei a Bíblia ali Viu, senhor? Peguei sua Bíblia aí, tá? Que estava na projeção ali. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Podemos ler pausadamente e na própria leitura, a leitura da palavra de Deus já edifica, já é bênção. E a gente, então vou ler apenas o versículo 1. Aí quem quiser ler a sequência pode ir continuando, tá? Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Olha, em breve, nós estamos falando aqui, esse registro foi feito há 2000 anos atrás, então tem muita coisa que você já tem que ir compreendendo, né? Que breve é esse, né? E que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, João está notificado. Aí o versículo seguinte, aí quem quiser ler, não pode ler. Nós vamos ter até o versículo 5. O qual atestou a palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que fez. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras do profeta, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Dá uma pausazinha aí, gostei, presbítero. Olha, presta atenção, coisa bem bonita. Bem-aventurado aqueles que leem. Olha que privilégio. Olha, bem-aventurado é uma expressão que quer dizer feliz. Vamos estar felizes porque estamos lendo a palavra de Deus, ó, que chega até nós. Esse livro, para chegar até nós vamos ver como ele chegou. Quem pagou um preço alto para que ele chegasse até aqui nós. Bem-aventurado aqueles que lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pode seguir, presbítero, se quiser. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz ao professor, na parte daquele que era e que há de vir, da parte do certo Espírito, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano do rei da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou do
Obrigado, presbítero. Dá uma paradazinha aí. Versículo 9 vai ser o versículo que nós vamos fazer a nossa reflexão nesse capítulo que o presbítero leu. Versículo 9, tá? Depois a gente volta a ele. Capítulo 2. Quem gostaria de ler um versículo ou parte, pode ler, para descansar o presbítero. Obrigado, presbítero Hugo. Prova os que a si mesmos
Obrigado, minha irmã. Deixar que alguém leia o versículo 3 ou um versículo. Você pode ler um versículo e passar para alguém ou ler como você achar melhor. Vamos ao capítulo 3 aí. Obrigado, minha irmã Glaucia. Se alguém quiser ler aí, até agora, nessa leitura que nós estamos fazendo, os relatos aqui são fatos só relacionados ao futuro, ou tem coisa do passado, ou tem coisa do presente? Até aqui, nessa leitura, conforme nós estamos caminhando, que Apocalipse tem revelações preciosas. Próximo capítulo aí. Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi,
Obrigado, meu irmão. Aí no versículo 3 desse capítulo 4, tem uma coisa interessante aí. Leia o versículo 3 novamente. Versículo 3 do capítulo 4. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Isso. Tem 3 coisas importantes. 3 pedras preciosas, pouco falado na Bíblia, e tem o arco-íris. Lembra do arco-íris lá do Velho Testamento? Do pacto com Noé? O que aquele arco-íris representava? O que aquele arco-íris simbolizava? O que Deus estava falando para Noé e para as gerações futuras, se assim queremos crer? Continua lendo o capítulo 5 aí, quem quiser ler. A visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, e de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Obrigado, Jessé. Obrigado. Veja aí o versículo 4
desse capítulo que o Gessé leu, versículo 4. Quem quiser ler, pode ler esse versículo 4. E eu chorava muito. Isso aí, isso aí. E eu chorava muito. Você foi tirado da terra numa visão. Não só tirado da terra, você foi tirado da liberdade que era sua e você foi colocado numa prisão por uma ordem do imperador, porque esse imperador soube que eu dizia que Deus é o Senhor. E esse imperador, com ciúme, e foi o único e o primeiro imperador a dizer, não, eu sou o Senhor, Domiciano. Então, João está vivendo um momento difícil, do ponto de vista espiritual. E que momento marcante, impactante. Porque eu, João, fui jogado numa colônia prisional por causa desse governador, porque eu dizia que Deus é o Senhor. E esse imperador, com ciúme, ou com vaidade, ou com egoísmo, passou a titular, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Mas a história, ela é muito linda, o livro de Apocalipse encanta qualquer coração, se você quiser olhar por esse lado glamouroso do livro. Porque é um homem que está na prisão, que está mostrando para todos nós, que falou, que registrou, que escreveu, algo muito especial para aquela época, e mais especial ainda para os nossos dias, e fantástico para a volta do Senhor Jesus, nos dando orientação preciosa. Homem que passou pela prisão. Pedro é um exemplo de homem que passou pela prisão, e da prisão ele sai encantado, ele sai pregando, ele sai entusiasmado, ele sai empolgado com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos incomodar em qualquer circunstância, na prisão, fora da prisão. A palavra de Deus tem que ser encantadora para nos levar a diferentes lugares, mesmo que seja em visão. Eu ver o céu se abrindo ou o céu se fechando. Eu tenho entendimento ou não tenho entendimento, mas eu estou sendo levado pelo Senhor. E a experiência de Pedro foi assim. Paulo também teve a mesma experiência. Foi preso em Roma, em Cesareia, em Jerusalém, mas estava tão encantado pela palavra de Deus que soube, motivado, pegar da oportunidade da prisão para compartilhar da palavra de Deus. E nós devemos aprender, sim, a compartilhar a palavra de Deus em qualquer circunstância. Se isso aqui está cômodo para nós, graças a Deus. Mas o desafio continua de fazer algo mais em prol do reino de Deus. E aí a gente vai percebendo que a história da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, é carregada de emoções, por experiências muito profundas, experiências muito pesadas. José do Egito foi sequestrado pelos irmãos, foi comprado por peregrino, por negociantes de escravo, foi jogado numa prisão, e lá da prisão ele soube governar e orientar o Egito para tomar rumo com relação à fome, à miséria, a sofrimento, a lamento. É os nossos dias. Lamento, fome, tragédia, desemprego, briga, atrito, mas Deus no controle da história. Se Deus está no controle da história, Ele também está no controle da minha vida, está no controle da sua vida, está no controle da nossa vida e está no controle da igreja. A semelhança também no Antigo Testamento de Daniel, que sofreu com a pressão de Nabucodonosor, que ordenou a prisão de Daniel. Um anjo de Deus, um profeta de Deus, homens foram calados por iniciativas humanas, mas a boca não foi fechada para que a palavra de Deus tivesse continuidade, tivesse
prosseguimento. João Batista teve a cabeça cortada por Herodes, se por ciúme ou seja o que for, mas era um servo do Senhor. E aí a gente vai entendendo e compreendendo o projeto de Deus. Jeremias, pelo rei Sedequias, também teve a prisão. Ananias, Misael e Azarias, também presos por Nabucodonosor. E todos esses personagens souberam tirar proveito de uma situação adversa. Eu estou falando de prisão, mas eu posso trazer isso para a minha vida. Situação adversa na minha vida, que me deixa preso, que me deixa cativo, mas não me deixa morto. Mas com disposição para levantar, para lutar, para guerrear e abraçar Eutico e seus companheiros pelo rei Acácias. Estevão, a história de Estevão também. Timóteo pelo governador romano. E vários personagens foram tomados por essa atitude humana, cruel. E aí, se você quiser pegar o Apocalipse do ponto de vista de leitura, nós podemos sim jogar tanto o Antigo Testamento, o Novo, as coisas recentes, as coisas passadas e as coisas futuras. Por quê? O livro de Apocalipse foi escrito prometendo para nós um novo céu e uma nova terra. Por que que Deus não diz, não, você vai ficar nessa terra aí? Não, você tem um novo céu. Você vai ter uma nova terra. Porque ele sabia e ele sabe que eu vou passar por sofrimento e eu vou ver coisas desse mundo que não vai satisfazer plenamente aos meus sentimentos e às minhas emoções e ao meu sofrimento. E Deus tem um novo céu e a nova terra. Olha as promessas de Deus como são impactantes. Então o livro vai falar do juízo final. Vai ter um juízo sim. Sim. E aí nós vamos entrar na questão teológica da interpretação do livro. São posicionamentos diferentes de argumentos de mensagem, posições teológicas, que vão dizer a questão se Deus fez um pacto com Adão, com Noé, com Jacó e Abraão, aí é uma corrente teológica ou corrente filosófica, como você quiser chamar, que vai dizer, nós vamos estudar essas correntes, tá? Não, Deus fez um pacto com o Antigo Testamento, Jesus precisa voltar para resolver essa questão dos pactos do Antigo Testamento. O Novo Testamento, no Antigo foi pacto físico. Pacto físico. O Novo Testamento é pacto espiritual. Então, você vai encontrar linhas, correntes, dizendo, não, Jesus vai ter que resolver essas duas realidades, a realidade de Israel e a realidade da igreja. Tá? E aí depois nós vamos entender que realidade eu estou naquele mundo que traz esse antigo para o novo, que traz esse Antigo Testamento para a aliança, o Novo Testamento, ou eu também vou dividir entre Israel uma coisa, igreja é outra, mas tudo são, na verdade, os cuidados de Deus. Então, vai falar desses textos que nós vimos aí, das 7 igrejas, que igrejas são essas, porque essas mensagens, porque esses selos, porque essas trombetas, por que trombeta em meio a essa situação? E aí a gente pode até adiantar alguma coisa, que é Deus cuidando da humanidade, e quando traz uma trombeta com som, na verdade Deus está usando de misericórdia, porque o julgamento vai vir, e o julgamento é final e sem oportunidade, que aí também a gente vai ver outras correntes. Não, vai ter julgamento, vai ter tribulação, vai ter momentos diferenciados dessa volta de Jesus Cristo. E aí nós vamos entender o seguinte, um livro cheio de símbolos, cheio de mistério, cheio de enigmas, temidos por algum, difícil de entender. Não, Apocalipse não é isso. Apocalipse é uma palavra de conforto. Apocalipse é uma palavra de orientação,
de tranquilidade para o meu coração. Queridos, a história de João é o seguinte: para ele escrever isso, ele teve que ser preso, foi preso, ok? Está na ilha prisional do governo romano, na ilha de Patmos, versículo 9, como eu falei, do capítulo 1, versículo 9. Pode ler, quem quiser ler. Capítulo 1, versículo 9, aquele versículo que eu falei. Me achei preso na ilha de Patmos, uma região que compunha 12 ilhas, a ilha de Patmos, determinada pelo governo romano, como lugar da prisão de João. E lá nessa prisão, hoje essa ilha é lugar de turismo, lugar de passeio, existe até o passeio das 7 igrejas, que é uma vilazinha pequena, um vilarejo pequeno, 3.000 habitantes e outras vilas mais, mas com hotéis, com estrutura turística internacional. Aí eu já convido você e eu para irmos lá, porque eu não conheço. Agora fiquei curioso quando fui estudar a ilha de Patmos. Tem todo um roteiro turístico, com navios, com toda uma coisa encantadora, restaurantes e tudo mais. E lá, João, sentimento de um coração de preso, só quem pode dizer é quem está preso. Eu e você podemos especular, eu e você podemos imaginar. Mas lá na ilha de Patmos, João tem essa visão. E a sua visão foi tão profunda, tão impactante, que aí eu destaco aquela coisa do versículo que ele chora. Eu estou preso, eu estou amarrado, mas eu estou vendo coisas magníficas de algo que vai acontecer como promessa de Deus para a minha vida. O imperador me jogou aqui, que chance de vida e de sobrevivência eu tenho, a não ser pensar no futuro, a não ser pensar nas coisas que poderiam acontecer e que essas coisas viessem a me favorecer. Como é bonito ver o livro de Apocalipse. É impressionante, irmãos. Oi, querido. Foi preso em várias, teve prisões diferentes, né? Foi tentar ser morto, mas como ele não morreu, levaram para lá. Isso, é. Foi lançado, a Bíblia fala, mas a história fala, ele foi lançado num tacho de óleo fervente. Tem esse lado da história, que ele foi ameaçado, jogado num óleo quente, para ser, e não morreu. Tem esse lado da história e outros lados também. Quer dizer, e aí esse homem chega e olha para o céu, quando ele vê, ele foi levado e olha, você está preso fisicamente, mas você vai sair daqui espiritualmente. O que acontece na nossa morte, né? Eu sou corpo, eu sou matéria e eu sou espírito. Depois, numa oportunidade, a gente julga sobre a ressurreição dos mortos, que é a questão do corpo que está morto, que morreu e precisa ser ressuscitado, e do espírito. Ele é tirado dessa prisão espiritualmente, fisicamente ele continua lá, está preso. E é transportado para o céu. E quando ele vê aquela visão, tudo que eu estou sonhando, tudo que eu estou imaginando, tem um livro aqui, mas o livro está fechado e eu não posso abrir. Poderíamos dizer que isso é uma frustração? Poderíamos dizer que isso é uma decepção? Você pode fazer a leitura que você quiser. Eu estou preso, numa prisão, o Espírito me leva para sonhar, e eu vou viajando nessa imaginação, e eu chego até no céu, e eu estou no céu, e eu estou falando, e os anjos e os anciãos estão ali me assistindo. É algo do ponto de vista que podemos dizer assim, é real. É real. Mas eu queria ver o que está dentro daquele livro, mas eu não estou conseguindo. Não se assuste. Tem coisas nas nossas vidas que a gente quer ver o nosso resultado. E Deus não mostra.
Tem coisas que nós temos pressa, sim, em querer tocar, em querer abrir, em querer ver, mas Deus não. Está fechado. Deixa isso para outro momento e para outra hora. Que Deus nos abençoe. Amém?